Fala galera, professora Mari aqui, e na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto da aula passada, tá? A radiciação. Então bora para nossa aula hoje. Parte 2, raiz não exata. Bom, então retomando, né, a gente tem o mesmo princípio de resolução que a gente já viu na parte 1. Então a gente vai olhar para o número que está dentro da raiz, né? A gente vai fatorar o radicando. Aí depois a gente vai olhar para o índice dessa raiz para a gente saber quantos elementos tem que ter no nosso agrupamento, né? Se são 2 números iguais, se são 3 números iguais, isso é de acordo com o índice. Não esqueçam que na hora da gente fazer a fatoração, a gente só vai utilizar números primos também, né? Aí o que vai acontecer agora, que não aconteceu na aula passada, é que na hora que a gente estiver formando os grupos, não vai ser possível a gente formar grupos com todos os elementos. Vai faltar elemento aí para fechar um grupo com 2 ou com 3 elementos, depende aí do índice da nossa raiz. Vamos compreender melhor com esses 2 exemplos que eu trouxe para a aula de hoje. Exemplo 1. Aqui a gente vai calcular a raiz quadrada de 72. Então, a primeira etapa, né, é fatorar o 72, lembrando de utilizar apenas números primos. Então, vou lá, né, 72 é par, então dá para dividir por 2, dividir por 2. 72 dividindo por 2 vai dar 36, continua sendo um número par, então vou dividir por 2 novamente. 36 dividindo por 2 deu 18, continuei dividindo por 2, 18 dividido por 2 dá 9, agora não é mais possível fazer a divisão por 2, então eu vejo que outro número primo que dá para eu pegar e continuar dividindo. 9 dá para dividir por 3, 9 dividindo por 3 vai dar 3, 3 só dá para dividir por 3 mesmo, chega no 1, acabou a nossa fatoração. Então aqui tem a explicaçãozinha, né, das divisões que eu fiz, e daí a gente chega na decomposição do 72 utilizando apenas números primos. Então, 72 é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Percebam que aqui eu coloquei todos os elementos que apareceram aqui na fatoração. E eu vou utilizar essa parte aqui, né, da decomposição para calcular a raiz. Então, essa primeira etapa foi idêntica ao que a gente fez na aula anterior. Calculando. Como a gente tem uma raiz quadrada, lembra que a raiz quadrada, o índice é 2, né? Quando não vem indicado, não vem escrito o índice, a gente tem que lembrar que o índice é 2. A gente vai fazer grupinho lá com os fatores primos, pegando 2 elementos iguais. Então, aqui está a decomposição em fatores primos. Eu destaquei quais são os elementos que eu vou pegar para formar os grupinhos, né? Então, eu tenho aqui 2 vezes 2, então um grupinho com 2 elementos iguais aqui. E 3 vezes 3 tem um outro grupinho com 2 elementos iguais aqui. Percebam que sobrou um 2 aqui, sem nenhum outro carinha para conseguir fazer par com ele, tá? Então, ele vai sobrar, ele ficou sozinho. Próxima etapa, aí a mesma coisa que a gente fazia aí na aula passada, né? Colocar a raiz quadrada em tudo. A raiz quadrada porque a gente está resolvendo uma raiz quadrada. Então, ficou a raiz quadrada de 72 é igual a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, então escrevi um grupinho como potência, vezes raiz quadrada de 2, aquele carinha lá que sobrou sem nenhum grupo, tá? Ele fica sozinho dentro do radical, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado. Então, o outro grupinho formado tá aqui. Agora, a gente vai fazer a simplificação. Mesma coisa também da aula passada. Índice e expoente, quando são iguais, se anulam. Então, some aqui essa raiz quadrada com o expoente 2, sobra só o 2. Some a outra raiz quadrada com o expoente 2, que está ali com o 3, fica só o 3. Aqui não dá para simplificar no raiz quadrada de 2, porque não tem expoente, então não vai sumir o raiz quadrada, permanece. Então, como que vai ficar? 2 vezes 3, que são os elementos que saíram do radical, né? Porque a gente fez a simplificação, vezes raiz quadrada de 2. E agora a gente fecha verificando se tem alguma multiplicação aí para fazer. Lembra novamente que é só multiplicação que a gente faz, né? A gente só pode multiplicar números que estão fora do radical com números que estão fora do radical.
Por isso que eu multipliquei o 2 pelo 3 e deu 6. Não posso multiplicar o 6 pelo 2 que está lá dentro do radical. Por quê? Daí eu estaria multiplicando, né, o número que está fora com o número que está dentro. Não pode. E daí como que fica a nossa resposta final? A gente pode dar a resposta dessas duas maneiras. Raiz quadrada de 72 é igual a 6 vezes raiz quadrada de 2. Ah, e deixa assim? Deixa. Não vou calcular a raiz quadrada de 2? Não. Vai deixar exatamente desse jeito. Ou uma outra maneira de responder, e é a mais comum, é a gente não colocar o sinal da multiplicação. Aí vem a ideia parecida com aquela da álgebra, né? 6 vezes x, a gente escreve só 6x. Então, aqui a gente faz a mesma coisa. 6 raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 6 vezes raiz quadrada de 2. Não precisa colocar o sinal da multiplicação. Então, uma das duas aí pode ser apresentado como resposta final. Beleza? Exemplo 2. Agora a gente vai calcular a raiz quadrada de 4.000. Eu só peguei raiz quadrada hoje, tá? Porque como eu disse na aula de quinta-feira, o que a gente mais vai utilizar no nono ano é a raiz quadrada quando a gente entrar em equação de segundo grau. Então agora eu foquei mais nesse índice, tá? Mas o raciocínio é o mesmo, como eu já mostrei na aula anterior. Então, a gente vai começar fatorando 4.000, lembrando que a gente vai utilizar apenas números primos. Então, 4.000 termina em zero, dá para dividir por 5, que é primo, né? Dividindo por 5 vai dar 800. 800 dá para continuar dividindo por 5, o resultado deu 160. 160 dá para continuar dividindo por 5, o resultado deu 32. Agora não é mais possível dividir por 5, mas é par, dividir por 2. 32 dividindo por 2 é 16. 16 dividindo por 2 dá 8. 8 dividindo por 2 dá 4. 4 dividindo por 2 dá 2. E 2 dividindo por 2 dá 1. Chegou no 1, acabou a nossa fatoração. Como que fica o 4.000 decomposto apenas com fatores primos? Tá aqui embaixo, né? 5 vezes 5 vezes 5, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Fez isso, agora a gente vai agrupar e terminar o cálculo, né? Então, novamente, é uma raiz quadrada, então eu vou pegar esses fatores em grupinhos de 2 elementos iguais. Então, aqui eu também já destaquei quais são os grupinhos, né? Então, um grupinho aqui, 5 vezes 5, sobra um 5 sem grupo. Um grupinho com 2, 2 vezes 2. Dá para fazer um outro grupinho de 2 também, 2 vezes 2, e sobra esse 2 aqui sem grupo também. Agora a gente vai colocar a raiz quadrada em todos esses elementos. Então, ficou raiz quadrada de 4.000 é igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado, peguei o primeiro grupinho, coloquei aqui, vezes raiz quadrada de 5 apenas, tá? Porque não tem grupo com ele, mas fica dentro da raiz. Vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, outro grupinho aqui dentro do radical também, vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais um grupinho, vezes raiz quadrada de 2, esse 2 não tem expoente porque ele está sozinho, tá? Agora a gente vai para a parte da simplificação. O que dá para a gente simplificar, né? Expoente e índice forem iguais, some o símbolo da raiz, some o expoente e sobra só a base. Então, eu costumo agrupar, colocar tudo aqui, ó. Todo mundo que foi sendo simplificado, eu vou colocando um do lado do outro, porque fica mais fácil de fazer o cálculo depois. Aí, então, ficou esse 5 aqui simplificado, né? Some a raiz quadrada com o expoente 2, fica só o 5. Esse 5, não. Então, percebam que tem um 5 aqui ainda dentro do radical, né? Raiz quadrada de 5. Aqui, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Simplifica, sobra só o 2. O 2 base, vezes, novamente, raiz quadrada de 2 ao quadrado. Simplifica, anula índice com expoente, sobra só o 2 base. Então, eu coloquei todos esses que eu simplifiquei, um do lado do outro, ó, multiplicando, é sempre multiplicação. 5 vezes 2 vezes 2. E aqueles que não deu para simplificar, também coloquei um do ladinho do outro, também multiplicando, e daí ficou raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2.
A próxima etapa é verificar se tem multiplicações para fazer e fazer as multiplicações. E daí aqui a gente tem que lembrar o quê? A gente só pode multiplicar quem está fora do radical com quem está fora do radical e quem está dentro do radical com quem está dentro do radical. Então, aqui a gente tem 5 vezes 2 vezes 2, eu multipliquei todos esses números. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Por isso que apareceu esse 20 aqui. E aqui a gente tem raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 2 sendo multiplicado. Então, eu posso fazer a multiplicação do 5 pelo 2 aqui, porque ambos estão dentro de uma raiz quadrada. Então, eu fiz 5 vezes 2, 10. E daí ficou 20 raiz quadrada de 10. Ou 20 vezes raiz quadrada de 10. Poderia ter escrito assim, 20 vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2? Poderia. É comum aparecer essa resposta? Praticamente nula apresentar a resposta assim, porque ainda tem conta para ser feita, que é o raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 2. Então, apresentar assim está incompleto, tá? Por isso que eu sinalizo que seria o correto, né? Colocar aqui 20 vezes raiz quadrada de 10 ou apenas 20 raiz quadrada de 10, ok? Parte 3, explorando o conteúdo. Bom, aqui eu coloquei umas observações, né? As raízes exatas, que foi o que a gente viu na parte 1, na aula passada, pertencem aos conjuntos numéricos que a gente já viu, conjunto dos números naturais, dos números inteiros ou dos números racionais. Nem sempre vai pertencer aos três, tá? Por isso que eu trouxe alguns exemplos ali. Já as raízes não exatas, né, essas que eu comentei no Meet da semana passada e trouxe hoje a resolução, pertencem ao conjunto dos números irracionais. E ambas, seja exata ou não exata, vai pertencer ao conjunto dos números reais, porque todos os números estão lá, tá? Vamos ver alguns exemplos. Então, aqui eu trouxe 4 exemplos, tá? Primeiro exemplo, raiz quadrada de 4. Se a gente for fatorar, que é um número muito pequeno, né? Mas se a gente for fatorar, a gente vai chegar que a raiz quadrada de 4 é igual a 2, né? Porque 2 vezes 2, que é a fatoração, chega ali no 4. Então, uma raiz quadrada, formei grupinhos de 2, beleza, cheguei no 2. Ali, a gente tem que o 2 ele é um número natural, é positivo, é maior do que zero. Só que todo número que é natural também é número inteiro. E todo número que é inteiro é um número racional também. Por isso que a raiz quadrada de 4 pertence a esses 3 conjuntos numéricos. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros e conjunto dos números racionais. Para saber isso, a gente tem que calcular essa raiz. A raiz, agora no exemplo 2, raiz cúbica de menos 125, né? Então pode aparecer também essa situação de ter um radicando negativo. Aí eu coloquei ali que o resultado é menos 5, né? Fiz a fatoração também, só que agora a gente tem a fatoração ali de um número que é negativo. Não me preocupo com o sinal quando eu estou fatorando, tá? Fatoro 125 e daí depois eu penso nas regrinhas de sinais. É menos 5, aí a gente verifica, né? Menos 5 vezes menos 5 vezes menos 5. Chega nesse menos 125. Como é uma raiz cúbica, o número tem que aparecer aí 3 vezes. Regrinha de sinais, lembram? Ó, menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Por isso que a gente chega no resultado negativo, né? Uma quantidade ímpar de vezes que está sendo repetido, resultado negativo. Nesse caso, a raiz cúbica de menos 125 não pertence ao conjunto dos números naturais, porque ao resolvê-la, a gente chegou num resultado negativo, e nos naturais não tem números negativos, só positivos. Mas os negativos estão no número inteiro, e todo número que é inteiro é racional. Então, pertence ao conjunto dos números inteiros e também ao conjunto dos números racionais. O terceiro exemplo, raiz quadrada de 12, também é um número pequenininho, fui fatorar lá o 12. 12 divide por 2, vai dar 6, divide por 2 de novo, vai dar 3, que só dá para dividir por 3. Fiz todo o processo de fatoração que a gente já viu nas aulas anteriores e cheguei nesse resultado. 2 raiz quadrada de 3, ou 2 vezes raiz quadrada de 3. Percebam que aqui a gente não tem um resultado exato, né? Sobrou elemento dentro da raiz ainda. Significa que aqui a gente vai ter um número irracional, beleza?
Então, a diferença aí, né, do exemplo 1 para o exemplo 3, quando não sobra elemento no radical, e aqui quando sobra, e daí a gente tem a raiz não exata, ou seja, um número irracional. E o quarto exemplo eu trouxe para relembrar isso para vocês, que a gente já falou em situações anteriores, tá? Raiz quadrada de menos 36, que eu coloquei aqui, né? Não existe nos reais. Esse E, o contrário cortado aí, significa que não existe. Esse R diferentão aí é para falar do conjunto numérico dos números reais. Por que, né, que não existe? A gente não vai conseguir fazer um número vezes ele mesmo que chegue no menos 36. Eu faço 6 vezes 6 é 36. Se eu faço menos 6 vezes menos 6, eu também chego no 36 positivo. Então, a gente não chega num resultado negativo quando a gente tiver um índice par. Então, nunca a gente vai ter um número que esteja nos reais, ou seja, nem natural, nem inteiro, nem racional e nem irracional. Não é real. Ai, que número que é então? Quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão aprender um novo conjunto numérico, que é o conjunto dos números complexos. Daí lá a gente aprende a resolver esse tipo de raiz que hoje, quando aparecer no 9º ano, a gente sempre vai escrever isso daqui. Não existe nos números reais.